professor. Bom dia. Aliás, boa tarde para você, ou quase noite aí, né? É Geórgia ainda? Boa noite já. Já são 7 e pouco da noite. Professor, queria começar falando então a questão do Reino Unido, né? O professor entrou ontem, né, no momento em que aquela notícia tinha acabado de sair da renúncia ali, não tão surpresa, de Liz Truss, e agora na corrida pelo cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Além da vontade de Boris Johnson querer voltar ali, ele acabou de renunciar, né? Existe essa vontade, segundo os jornais britânicos. Tem também o ex-chanceler Rishi Sunak, que lidera ali os apoios de parlamentares conservadores, enquanto Boris Johnson estaria na segunda posição, de acordo com um levantamento feito pelo jornal britânico BBC News, ali, que é da estatal de lá, né? Segundo o jornal, a conta é feita entre os parlamentares do Partido Conservador, que já apresentaram seu apoio publicamente e contaram quem vão apoiar, né? No momento são 56 deputados favoráveis a Sunak e 33 favoráveis a Johnson. Atualmente existem 357 parlamentares conservadores na Câmara dos Comuns lá no Reino Unido. Primeiro eu queria entender essa sua visão. Boris Johnson acabou de sair do poder e quer voltar. Realmente ele teria essa força, ele teria uma credibilidade. A gente viu que as bolsas por lá reagiram bem com essa saída de Liz Truss. Boris Johnson voltando ao poder seria melhor do que o Sunak, ou eleições gerais devem está muito próximo ali de serem convocadas? Olha, Isa, a pergunta que você faz é relativa a que todos os britânicos querem saber hoje em dia, né, o que vai acontecer nos próximos dias. O fato é de que existe um movimento grande até de britânicos que é Bring Boris Back, ou seja, traga o Boris de volta. Porque o eleitor está perdoando os pecadilhos do Boris Johnson nesse processo todo. E ele avaliou aquilo que estava acontecendo e viram que com o Boris Johnson ainda conseguiu efetivamente negociar a saída dos britânicos da União Europeia, e principalmente se conseguiu aí uma situação política um pouquinho mais estável do que aquilo que se seguiu posteriormente. Então, Boris Johnson conta aí com o apoio popular, no sentido de que ele não foi o que o retirou da função foi justamente a situação ali de problemas que surgiram e que tornaram o fim do seu mandato inviável. Mas a Liz Truss conseguiu ser tão pior que o pessoal sente falta dele, passado 45 dias. E uma coisa importante, né, Isa, quando você olha para essa história toda, é de que ele tem uma das grandes inspirações do Boris Johnson é justamente o Churchill, que fez uma coisa semelhante assim. Saiu da liderança do partido e depois volta, mesmo tendo vencido a guerra, e volta triunfalmente para ser aí, inclusive, o primeiro-ministro que vai ajudar no processo de coroação da Rainha Elizabeth II na ocasião. Mas o fato é de que a Liz Truss tomou uma série de medidas que tiveram um impacto extremamente negativo no mercado, como você já deve ter anunciado aí, um custo, na média, de 500 libras a mais em cada aluguel em cada hipoteca, né, um custo mensal disso, e obviamente que ela já não tinha ali, não conseguia lograr o apoio do parlamento. O que aconteceu é que, ao invés de se decretar eleições gerais, ela optou por fazer uma solução em que não vai ser nem o voto, acho, do partido, mas vai ser o voto dos deputados do partido com relação à escolha de quem vai ser o próximo líder partidário e, por consequência, o primeiro-ministro. Obviamente que os trabalhistas, o Partido Nacional da Escócia, todos esses, acreditam que os conservadores estão num momento enfraquecido e esperam aí que uma nova eleição, se convocada fosse, seria melhor, porque levaria justamente ao fim do domínio conservador do parlamento britânico e do governo britânico. Não podemos esquecer que eles já estão há 12 anos no poder e você vai ter aí
o quinto primeiro-ministro num período muito curto. O que faz com que o Reino Unido, que sempre se caracterizou pela estabilidade na questão governamental, comece a aparecer muito com a Itália. Então, é uma preocupação dos britânicos tentar reverter essa onda. Professor, agora saindo um pouquinho do Reino Unido, né, vão ter muitas repercussões. Na semana que vem vai ser uma semana importante, né, dessas eleições. Eles querem decidir até sexta-feira que vem, daqui uma semana, né, afinal precisa de um premier, de uma direção, mas a gente vai conversar mais então quando tivermos mais fatos mais concretos. Mas eu queria mudar de assunto, então, falar da eleição lá do Partido Comunista Chinês, lá na China, que está acontecendo o Congresso, né, o 20º Congresso do Povo, ocorre nessa semana e deve consolidar, então, Xi Jinping em seu terceiro mandato ali. O novo líder do Partido Comunista Chinês vai se tornar o líder mais longevo da China desde Mao Tse-tung. O que esperar deste líder em seu terceiro mandato ali de Xi Jinping? O que o Brasil pode se beneficiar com a China? O que essas eleições da China influenciam tanto aqui no Brasil? Veja, nós temos duas coisas importantes para lembrar, não é? O presidente Xi Jinping consolida a sua posição como líder na República Popular da China em razão dos resultados positivos que ele teve ao longo desses últimos 10 anos. Obviamente que muita gente vai ser crítica a ele, ao que ele tem feito, há uma posição mais assertiva internacionalmente falando por parte da China, mas não é de se ignorar que ele conseguiu aí dobrar a renda per capita do país nesse período de 10 meses, de 10 anos, e conseguiu ainda fazer com que a China desse um salto qualitativo naquilo que ela faz internacionalmente. Obviamente que este processo de ascensão da China cria aí uma série de restrições. Obviamente que os países que estão em declínio não querem, não gostam de ver o processo de ascensão chinesa e, obviamente, que tentam minorar e tentam colocar cascas de banana ao longo dessa caminhada e dessa trajetória. E, obviamente, o presidente Xi Jinping, que fala de duas coisas: uma, o fortalecimento do partido, para que ele continue a liderar o processo de planejamento de longo prazo, no caso chinês, e, em segundo lugar, não somente o fortalecimento do partido, mas o fortalecimento do próprio país, através de uma política de rejuvenescimento, que é uma coisa difícil numa civilização milenar, 5 mil anos de história, você fazer com que o chinês consiga pensar de uma maneira mais adequada aos tempos modernos e não se apegue à tradição do passado. Então, o Xi Jinping vem nessa história toda liderando esse processo, inclusive com maior assertividade chinesa, com um objetivo estabelecido e claro de atingir ali uma renda per capita de 20, 25 mil dólares, quando do centenário da República Popular da China. Isso é aqui que afeta o Brasil, não só o Brasil, mas afeta o mundo inteiro, e particularmente o que a gente convenciona chamar de Sul Global. Porque quando você chegar a uma renda per capita de 20, 25 mil dólares na China, isso significa que uma grande parte da população chinesa está incluída no mercado de trabalho. Ainda existe uma parte do mercado de trabalho, o mercado chinês, que não está incorporado ao mercado de trabalho. Então, quando você tiver esta população toda trabalhando e consumindo, isso é extremamente disruptivo e aumentará, com certeza, a demanda mundial por produtos, dentre os quais produtos que são feitos no Brasil. Então, será aí este processo que tem que ser gradual, porque ele pode ser extremamente complexo no seu processo de consolidação, mas o fato é de que, se isto acontecer, nós vamos ter aí uma mudança enorme na questão do ciclo produtivo, na questão do abastecimento chinês, inclusive com investimentos renovados por parte dos chineses, quanto a empresas brasileiras, quanto a investimentos no Brasil, inclusive no restante da América Latina. Professor Marcos Vinícius, estou aqui, né? Eu estava tentando ficar quietinha para poupar minha voz, que estou rouca, mas não tem jeito, tenho que entrar nessa conversa também, não posso perder essa oportunidade. Obrigada. Mais um dia aqui com a gente, seja bem-vindo. Boa noite para você aí. Obrigado, Paula. Sempre um prazer conversar com você também.
Obrigada. Professor, já que a gente tocou nesse assunto aí da China, essa semana até a gente falou sobre este tema, queria perguntar os planos da China para anexar Taiwan, né? Segundo uma declaração ali do secretário dos Estados Unidos, do Anthony Blinken, ele disse, né, que a China está evoluindo de uma forma bem acelerada sob o governo aí de Xi Jinping para essa anexação. Ele falou isso durante um evento na Universidade de Stanford. Eu queria entender um pouco a sua visão em relação a isso. A gente já falou sobre esse assunto, né? Principalmente logo naquela visita de Nancy Pelosi a Taiwan, que criou toda ali uma tensão muito grande. Você acredita que logo, né, após essas eleições aí de Xi Jinping, essa pauta, né, essa questão de Taiwan pode voltar à tona? Como que está, né, na sua visão, esse ponto? Quão importante é para Xi Jinping acabar conseguindo fazer essa anexação? Ele mesmo já falou que vai tentar fazer de uma forma pacífica. Mas a gente sabe que os Estados Unidos já colocaram ali até à disposição mais armamentos para Taiwan, né? Então, Paula, deixa eu só fazer aqui um disclaimer, né, nessa questão de especialista. Eu não sei se eu já contei essa história antes, mas eu morava em Portugal em 1989 e numa conferência da Fundação Carlos Gulbenkian, um grande especialista, quando perguntado se o Muro de Berlim ia continuar e haveria a reunificação das Alemanhas, ele falou: isso não vai acontecer nos próximos 50 anos. Não deu 6 meses depois, a Alemanha estava reunificada e o grande especialista se deu conta de que a gente sabe muito pouca coisa efetivamente com relação aos próximos passos daquilo que pode acontecer. Então essa é a minha nota dizendo, olha, eu acho isso por enquanto. Eu não entendo que o presidente Xi Jinping, mesmo com a questão da recondução ao cargo, vai querer invadir Taiwan. Por 2 motivos. Em primeiro lugar, afeta este processo de crescimento econômico da China, que eu mencionei, né, porque com certeza vai ter aí toda uma movimentação de querer-se criar uma série de entraves para a China, e nesse processo em que a China passou por uma pandemia, passou por uma campanha de difamação feita pelos Estados Unidos e pelas potências ocidentais com relação ao coronavírus, e a questão da própria guerra da Ucrânia, que está afetando economicamente também os interesses chineses, não tenho a impressão, baseado na racionalidade que é característica do presidente Xi Jinping, que ele venha a tomar uma atitude nesse sentido. O que ele falou foi o seguinte, no discurso dele: nós acreditamos no processo de reunificação da China, será um processo semelhante àquele que aconteceu em Hong Kong, ou seja, um país, 2 sistemas. Lembra, é um país com 2 sistemas, não são 2 países diferentes, como muita gente acha que devia ser com a questão de Hong Kong, porque não é. Hong Kong é parte da China, Taiwan é parte da China, então existe uma só China com 2 sistemas políticos e econômicos que podem ser diferentes, e este tipo de arranjo é perfeitamente viável dentro da dinâmica chinesa, que tem as regiões administrativas com autonomia, um monte de coisa. Então, não valeria a pena isso. Mas, obviamente, que os Estados Unidos, neste processo todo, têm criado aí, colocado essas cascas de banana ao longo do caminho, na expectativa de que os chineses tomem uma posição equivocada, e com essa posição equivocada, eles percam esta situação invejável que eles conseguiram lograr de se tornar aí o principal parceiro comercial de mais de 140 países no mundo. Então o presidente Xi Jinping tem muito claro isso pela racionalidade de que não faria sentido um processo de anexação de Taiwan, desde que não seja de uma forma que respeite aí a expectativa de uma comunidade internacional. Mas ele entende também que esse é um assunto de natureza doméstica e que os países deveriam cuidar das suas próprias agendas e não ficar justamente querendo disseminar um movimento de independência em Taiwan, quando historicamente nunca foi este o objetivo de Chiang Kai-shek quando saiu da China continental em 1949, na década de 40. Então, o que a gente nota é esse processo todo, e a impressão que eu tenho é de que a racionalidade que é característica do planejamento de longo prazo, no caso chinês, deve prevalecer. Professor, né, diante de todos esses fatos,
do cenário, né, desse cenário todo geopolítico, com várias situações muito emblemáticas. Eu estava até, inclusive, lendo o seu artigo desta semana, que o senhor esqueceu de me mandar, tá? Já vou cobrar aqui ao vivo, eu tive que buscar lá, porque eu adoro sempre ler, não recebi, mas eu achei aqui. E você falou também um pouco ali sobre o G7, me chamou muita atenção, né? Primeiro que você falou muito sobre a questão dos problemas globais. Citou que os países aí centrais estão criando organizações multilaterais que não ampliaram a sua governança, em que vem aí muitas vezes impedindo também novas potências, né, para ter essas relevâncias aí, um assento efetivo justamente aí nesses grupos, né, principalmente aí do G7 no qual você tem falado, G7 que é Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Eu queria entender um pouquinho mais, né, essa sua visão que você trouxe aí nesse artigo, que você falou que tem sido muito avesso a uma ampliação efetiva naqueles que exercem uma função essencial na governança global. Que esse desenho institucional aí, muitas vezes observado nas últimas décadas, não está sendo talvez tão mais sustentável. O todo-poderoso G7, que a gente conhece, né, sempre conhecemos, você acha que passará a ter uma influência menor neste cenário global? Sim, né? Ele passa porque ele se fechou e ele se ensimesmou nesse processo todo. Quantos anos o G7 existe? Aí eles fizeram o G20, mas efetivamente a estrutura de poder ainda continua concentrada no G7, e é por essa razão que eles fazem aqueles encontros regulares, tudo isso. Mas, obviamente, que nós precisamos procurar aí sistemas alternativos de governança global, e é por essa razão que, embora no Brasil a gente ainda não entenda a relevância do BRICS, ele é importante porque ele é um novo desenho. E você começa a notar, viu, Paula, que globalmente falando, nós temos vários desenhos acontecendo. Você tem uma Turquia que olha hoje em dia para a OTAN com desconfiança, embora seja o maior exército da OTAN nesse processo todo na Europa. O maior exército europeu da OTAN está na Turquia, mas ela olha assim com uma certa desconfiança aquilo que passa dentro da OTAN. E você tem aí os eternos excluídos, Coreia do Norte, você tem o Iraque que tenta aí até a recuperação pós-ação norte-americana, mas você tem o Irã, e você tem uma série de países que também não entendem que a atual estrutura global vai modificar muita coisa. Por exemplo, a Índia olha para o G7 e fica pensando, será que nós iremos participar do G7 efetivamente alguma vez ou não? Não é? Será que vai ser ampliado para um G8? E obviamente que não. Não é? Porque não fizeram essa expansão nem com a China, que se tornou aí a segunda maior economia global. Então, estes mecanismos que foram estabelecidos depois da Segunda Guerra Mundial e que prevaleciam e refletiam ali um interesse e uma perspectiva norte-americana com relação à organização do mundo, à medida que novos entrantes vão participando deste processo global, obviamente que tem que mudar a estrutura e obviamente que elas precisam passar aí por um processo de renovação. E quem está liderando este processo todo é justamente a China, porque ela olha para esses espaços globais e começa a entender muito claramente de que os países não vão lhe dar nenhuma abertura nesse sentido. Aliás, serão críticos a toda e qualquer coisa que os chineses venham a inventar nesse processo todo. E é por essa razão que eles entendem que serão automaticamente e sempre de uma maneira repetitiva excluídos desses fóruns de negociação. E não são só eles, né? Se você pensar... sempre se fala, o Brasil participou de algumas reuniões do G7, mas o que isso efetivamente refletiu de melhora para o país? Então é por essa razão que a gente tem que olhar para esses mecanismos alternativos que vão se formando como uma forma aí de melhorarmos o conceito de inclusão de mais países dentro desse sistema. Veja, no caso do BRICS, você teve recentemente a Argentina expressando interesse em fazer parte, a Arábia Saudita interessada em fazer parte, e o que a impressão que nós temos é que esta organização, este arranjo, né, porque não é uma organização por enquanto, mas este arranjo tem maior flexibilidade que o próprio G7. Então, que é a mesma coisa há décadas e não demonstra nenhuma desejo de mudar. E por que isso é importante? Como é que isso afeta, né, o investidor, né, a pessoa que nos assiste? Só de uma maneira, para a gente lembrar, existem problemas que transcendem
a fronteira de um país. Não é? Você precisa ter arranjos e coordenação internacional com relação a alguns assuntos. Exemplo, narcotráfico. Nenhum país consegue combater o narcotráfico sozinho. Você precisa estar inserido nesse contexto. Pandemias, a situação econômica global, você precisa de vários arranjos para que não fique tudo no peso de um só país, e você precisa compartilhar melhores práticas, mas não esquecer que toda vez que ocorre um problema mais grave, você precisa dessas organizações e desta forma de conversar coletivamente para conseguir alcançar algum resultado positivo. Do contrário, a gente está condenado aí a viver num mundo cada vez mais segregado, mais individualista, mais isolado, e o problema disso é que estes assuntos que requerem uma coordenação maior com outros países não teriam aí o alcance e o sucesso que precisam. Professor, só para a gente encerrar aqui, porque a gente tem uma atualização, acaba de confirmar que Penny Mordaunt, líder da Câmara dos Comuns do Reino Unido, confirmou sua candidatura a premier. Ela tem mais chance que Boris Johnson e Rishi Sunak? Nós só vamos saber, Isa, na hora que eles porque para os nomes serem apresentados, eles precisam ter o apoio de 100 outros parlamentares. Então, automaticamente, como você tem 300 e poucos parlamentares, você está reduzido a 3 candidatos. Então, é por essa razão que a gente precisa esperar esses dias para confirmar, porque muita gente anuncia que quer ser primeiro-ministro nesse processo todo e, eventualmente, se não conseguir o apoio do parlamento, neste processo de escolha de liderança, a partir dos votos parlamentares, a pessoa não tem viabilidade. Então, o que eu acredito, olhando aí pelo histórico do Boris Johnson, e apesar de ele ter saído ali, me parece que ele tem mais viabilidade política do que o próprio Sunak, por uma única razão, viu, Isa? O Boris Johnson tem um histórico positivo na eleição de membros do Partido Conservador ao parlamento. Então, ele conseguiu e liderou uma vitória histórica, e é por essa razão que olham para Boris Johnson aí com não um saudosismo, né, só faz 3 meses, mas com respeito pelos resultados alcançados na urna. Tá certo, professor. Só para a gente completar, ela, né, a Penny Mordaunt, que é a primeira candidata aí declarada, ela fez essa declaração agora há pouco no Twitter dela, e ela traz aí, na verdade ela ficou em 3º lugar atrás de Liz Truss e o Sunak na última eleição interna dentro do partido, e agora então ela acaba de anunciar aí a intenção dela, já está nas redes sociais, a confirmação, algumas agências de notícias já confirmam então que a líder da Câmara dos Comuns, né, britânica, torna-se então hoje a primeira candidata à sucessão a Liz Truss na liderança do Partido Conservador e no cargo de primeira-ministra. Ela disse que foi muito encorajada pelo apoio dos colegas que querem um novo começo, um partido unido e uma liderança no interesse nacional. Foi o que ela escreveu no Twitter agora há poucos minutos. Só aí para a gente completar essa informação. Professor Marcos Vinícius, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Até semana que vem. Só ia fazer um acréscimozinho, Paula, um segundinho. Claro. Não importa qual for o primeiro-ministro que você tiver, a batata quente do Brexit é um problema. E o único, aparentemente, que está disposto a lidar com isso e manter essa narrativa é o Boris Johnson, porque todo mundo que vier depois vai encontrar na questão do Brexit um grande problema para o Reino Unido. Essa é a questão definidora de todas as eleições. Não seria a melhor opção para o Reino Unido, Boris Johnson? Seria a melhor opção para o Reino Unido, Boris Johnson, na sua opinião? É o que uma parte do eleitorado britânico ainda acha, ainda acredita. Vamos ver, né? Tá certo. Obrigada, professor. Um beijo enorme, bom final de semana, até semana que vem. Tá ótimo. Para vocês também, um grande abraço, prazer conversar com vocês hoje.